Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez. Hoje é 12 de dezembro de 2024, com o ano aí quase encerrando. E hoje nós vamos falar um pouco, nós vamos apresentar um caso clínico e comentar a matéria médica deste caso clínico. Então, meu nome é Rogério, sou médico homeopata, estamos aqui, eu, Dr. Gilberto, Dr. Hamilton. Eu acho que o Gilberto vai apresentar alguma coisa antes, né, Gilberto? Antes do caso clínico, não vai? Pode ser, como você achar melhor. Acho que é Eu acho, interessante, né? eu acho que fica melhor, não fica? Antes de começar o estudo de nosômica, eu quero dar também boa noite para todos, né? Um prazer imenso estar aqui com o Rogério, Hamilton, esse trio mosquiteiro. E vamos lá. Eu falei com o Rogério e com o Hamilton que depois da última live, eu continuei estudando um pouco mais de Staphysagra e acho que acabei de fazer o arremate ali de alguns pontos. E eu vou apresentar isso rapidamente num único slide. A virtude medicinal de Staphysagra parece ser a quietude por merecimento, provavelmente por ajustar ou pelo menos acreditar que os resultados e consequências são justos, em essência, às causas e condições. No polo mais, ele vai se mostrar quieto, livre de perturbação ou excitação. Essa quietude significa tranquilidade, contido na fala, no modo de ser, etc. O fleumático impassível mostra excesso de quietude. No polo negativo, nós vamos ter uma diminuição da virtude. Surge quando ele teme os piores resultados pelas mínimas causas. E essa perda dessa virtude vai se intensificar e vai evoluir para a indignação, que é uma desaprovação forte por... Espera um pouquinho, essa aqui mesmo. Deixa eu diminuir esse tamanho aqui para eu poder acompanhar. Desaprovação forte por injustiça, ofensa ou algo moralmente repugnante. E ainda tem uma outra informação que não está aparecendo aí na tela, a última linha, que diz o seguinte, que a indignação, a raiva suprimida, que é tão conhecida, não é patognomônica, mas é muito uma informação de Staphysagra, ela mistura as duas coisas, porque a raiva, a indignação estão aí no polo negativo, que ele sente que alguma coisa foi excessiva, a consequência da injustiça, da ofensa, é muito maior do que a causa, isso é moralmente repugnante, e ao mesmo tempo ele reage com o polo positivo também, que é a quietude. Então, a junção da quietude que ele busca em outros efeitos patogenéticos, como nós vimos, que ele não consegue ficar quieto, que é a nostalgia da quietude, ele junta essas duas peças, essas duas tendências da indignação com a quietude. E isso é que faz com que ele tenha a raiva suprimida. Desse modo, nós temos uma síntese bem resumida mesmo de Staphysagra. Eu acho que isso não tinha ficado claro para mim na semana atrasada, quando nós estudamos Staphysagra, e eu entendo que ela aí guarda as características mais marcantes do medicamento. Por um lado, uma quietude que vai aumentando e ele se torna fleumático, impassível, nada altera esse seu estado. E no outro polo, ele vai se impressionando por conta das preocupação com as consequências e os piores resultados em função de causas mínimas, até que ele, num outro momento, ele junta os dois. Junta a indignação com a quietude e dá o clássico sintoma e que aparece na rubrica do repertório, transtornos por raiva suprimida, que é o principal medicamento desse sintoma. É isso que eu gostaria de acrescentar. Rogério, Hamilton, É interessante isso, né? Porque o Staphysagra em estado de equilíbrio é uma pessoa quieta, calada, tranquila, senhora de si, porque a Staphysagra tem um orgulho intenso, né? O orgulho da sua parte moral mesmo, né? Porque ela não se muitas vezes ela se acha que ela não vai abaixar, deixar sua dignidade para discutir. Não vai perder sua dignidade para discutir. Mas isso
causa muito sofrimento. Agora, se ela entrar no estado de equilíbrio, né, que o equilíbrio dela é essa quietude por merecimento, né? As boas obras, o estar em harmonia, ela fica tranquila, né? E adoece pela cólera mesmo, né? Pela raiva, quando a hipersensibilidade começa a aflorar, né? É muito interessante que a matéria médica do Kent diz que depois de uma raiva suprimida que o sujeito teve lá, ele ficou muito mal, teve sintomas orgânicos e uma das alterações mentais que ele teve foi muita dificuldade para somar ou diminuir. Somar e diminuir. Eu falei assim, que coisa interessante, porque o que ele faz, em muitas ocasiões, é somar as consequências e lidar com esse aumento, né? Ou então com a diminuição, que ele fica impassível, e isso reforça a nossa compreensão de que, por um lado, ele tende a essa tranquilidade, que você acabou de falar, né, Milton? Fica contido, chega a ficar impassível, e pelo outro... Aí já é o aspecto negativo da tranquilidade, né? É o exagero. Mas Exagero. No gente, estado de psola latente, ele ficaria numa quietude, tranquilo, na sua, né? E aí, nesse exagero, é isso? Posso entender assim? olha, na dinâmica dialética, isso é exagero da virtude. Sim. Entendeu? É a virtude da quietude por merecimento, que está aqui em cima, né? Não é uma quietude qualquer, não. É uma quietude por merecimento. Que as consequências, os resultados, são proporcionais às causas, aos motivos. Então, nesse estado, ele está tranquilo. E essa Tranquilo. tranquilidade... Tá o dever corretamente cumprido, né? E achar que as coisas estão assim, desse jeito, está tudo conforme. Sim. Né? Então ele fica quieto. Quando ele acha que não, quando alguma coisa exagerou na consequência e trouxe alguma ofensa, alguma injustiça, aí ele tende à raiva, que está aí bem no polo negativo, a diminuição da virtude, da quietude, né? Por merecimento. Mas junta os dois, quando ele suprime, quando ele reprime a sua própria raiva. É isso, gente. Eu queria completar a compreensão de Stafiságria com esse material. Muito bom. Ok, Gilberto, muito bom. Ô, Bárbara, pode colocar os slides aí, fazendo um favor. Nós vamos apresentar um caso clínico aqui. Eu tenho uns 10 slides, mas vai ser rápido, para a gente poder aproveitar melhor no final a visão do Gilberto da dialética. Eu vou apresentar um caso. Melo é um nome fictício, é um trocadilho com o nome real do paciente. Ele fez a primeira consulta em setembro de 2018. Ele é homem, na época ele estava com 25 anos, solteiro, estudante. E a queixa principal dele era ansiedade. Sou muito preocupado com tudo. Me disse que não conformava com a sociedade, relatou que tinha doença inflamatória intestinal, provavelmente era doença de Crohn. Ao final eu vou falar um pouquinho das doenças inflamatórias, só um slide. E fazia uso irregular da mesalazina, que era o anti-inflamatório que ele usava, e que não deve ser feito para quem tem doença de Crohn, porque se você está fazendo uso irregular, você está fazendo o tratamento errôneo. Depois o Hamilton pode até falar mais disso. E ele falava que às vezes sangrava ao evacuar, que sentia cansaço facilmente e que frequentemente descamava as mãos. Por coincidência, na primeira consulta eu prescrevi Stafiságria, mas não é uma em dose única e para fazer plus nas crises. Para quem não entende o que é plus, plus é você pegar o medicamento que você está fazendo uso e tomar ao longo do dia uma determinada quantidade de vezes. Pode passar, fazendo favor. Passaram-se 4 anos até a segunda consulta. Ele já estava casado, com um filho, estava com 1 ano e 3 meses, e a preocupação dele, e é importante notar que na primeira consulta, ele tinha procurado a homeopatia para tratar a questão de ansiedade dele, né? Ele não procurou a homeopatia para tratar a sua doença de Crohn, a sua doença inflamatória intestinal. E ele voltou 4 anos depois com a queixa relacionada à ansiedade, preocupação financeira. Mas ele ainda falou assim, mas não estou fodido, mas a preocupação dele era financeira. E continuou, sou controlador, as coisas têm que ser do meu jeito, mas eu não manifesto. Vontade de socar as paredes, sensação por dentro é irada, e depois fico triste. Aí ele comentou, olha, eu suspeito que a doença de Crohn está voltando. Ele falou que nesses 4 anos
entre a primeira consulta e a segunda, ele teve períodos de remissão da doença, fazendo uso irregular da medicação. Ele falava que quando ele notava que as fezes ficavam mais pastosas, com rasgas de sangue, ele fazia uso da medicação. Melhorava, parava. Mediquei ele com Stafisagra, 200 CH, dose única, plus nas crises. E ele relatou que nesses 4 anos, ele tinha feito o uso daquela medicação que eu tinha prescrito há 4 anos atrás, por algumas vezes. Ele não soube relatar quantas vezes, mas ele falou que ainda tinha medicação, tinha mandado fazer novamente, e que esporadicamente ele fazia uso da homeopatia quando ele achava necessário. Pode passar. Voltou 1 ano depois, né? Então, foi em outubro, né? Isso, outubro de 2022, quando foi agosto de 2023, o Melo voltou. Falou, fezes voltaram ao normal, mas o processo de ansiedade aumentou. Foi ao auge, e aí fui para terapia, que me ajudou demais. Deu uma boa organizada. E falou que nesse intervalo ele tomou Plus umas 3 vezes. Eu quase entrei na depressão, tristeza cotidiana. Tenho medo da depressão, pois tem casos na família. Comecei a tomar o Stresdoron e o Anseldoron da Veleda. A Veleda é uma marca que faz medicamentos antroposóficos. Continuou, penso em trabalho, só em problemas, em coisas negativas. Mesmo as questões financeiras e com a família, eu só via problema. Não conseguia ver o lado positivo, só via problema. Próximo, falou que tinha um ataque cardíaco, a respiração ofegante, quando nervoso ficava grosso, seco, agressivo com as palavras, pavio curto, mal-humorado, mente ficava confusa, mistura de raiva, tristeza, decepção, frustração, muita irritação. Oração me ajuda demais. Beber e fumar também. Sinto uma vontade de sair correndo e quebrar alguma coisa. Estou com feridas no bumbum, que coçam muito. Fui ao gastro, doença está controlada, eu disse que tomo remédio todo dia, mas não é assim. Aí eu troquei a medicação, prescrevi cáustico em LM3. Próxima, por favor. O paciente voltou em novembro, dessa vez ele encurtou o retorno. As feridas na polpa continuam do mesmo jeito. Eu tomei o corticoide, melhorou, mas voltou forte depois que passa. Não conformo. Ele não conformava de ter que tomar a medicação. Ele falou, tudo isso são muito injustos. Problema do mundo e os problemas pessoais dele. Aí ele falou, as crises de ansiedade, as tristezas estão mais escassas, mas são mais fortes quando vêm. O sono tinha piorado, falava que às 4 horas acordava e ficava rolando na cama até levantar. As fezes regulares, horas pastosas, horas moles. Mediquei com Nux Vômica, LM4, porque eu fiz a observação que o paciente não tinha melhorado, né? Inclusive, tem que fazer feito o uso do corticoide. Além de estar tomando a mesalacina, ele fez uso do corticoide. O estado mental dele, apesar dele relatar que as crises de ansiedade estavam mais escassas, mas falou que quando vinham mais fortes. E durante a consulta percebia-se nitidamente que o paciente estava muito ansioso, estressado, triste, enfim, né? Troquei a medicação novamente. Próximo. O paciente voltou esse ano, em 1º de fevereiro. O bumbum está melhor. As feridas que sangravam diminuíram bastante. A coceira diminuiu muito. As feridas pararam de sangrar, mas se o emocional atacar, ela piora. E ele tinha parado de vez de tomar os remédios. Fezes quase normais, hora ou outra ficavam pastosas. A ansiedade está mais espaçada e me sinto mais tranquilo. Muitos pensamentos ao mesmo tempo. São curtos, sem sentido. Uma onda de pensamentos. Nem consigo entender. Financeiro sempre fica pegando. A preocupação com o financeiro é recorrente. Minha observação prognóstica foi que o paciente tinha movimentado o quadro, que apesar ainda das queixas, né, de ansiedade, da preocupação com o financeiro, o paciente estava melhor, né? O quadro estava evoluindo. Próximo, por favor. Voltou então em 2 de abril, 2 meses depois. O bumbum melhorou demais da conta. Esses dias eu até nadei, não está sangrando nem coçando. Até minha unha está melhorando. O paciente ele relatou que toda vez que ele nadava, ele chamou a atenção dele foi isso, que ele não podia entrar em água. Quando ele nadava, a pele dele, não só nas nádegas, pioravam bastante. E ele falou que ele tinha ido, se eu não me engano, para Caldas Novas e tinha entrado na água com a família. Aquilo para ele foi uma sensação muito boa, porque ele relatou que sempre que entrava em água, a pele piorava. As crises de ansiedade estão mais esporádicas, voltou a sonhar, né? Ele falou sonhando mais do que antes, não tive mais pesadelos, ele tinha relatado alguns pesadelos ao longo da consulta e continuava sem tomar nenhuma medicação química. Isso para ele era uma vitória, porque ele não conformava em ter que fazer o uso de medicamentos químicos. Enfim, mantive a medicação e fiz orientações sobre estilo de vida. Ele ainda era um paciente sedentário, não tinha uns hábitos regulares alimentares, enfim. Próximo. O paciente voltou em outubro,
relatando que as crises estavam mais pontuais e mais curtas, ficando mais tranquilo, mas quando vem chorava forte. Parecia uma depressão, mas passa. Começou a relatar umas dificuldades de dormir, ficando acordado durante a noite, umas 4 ou 5 vezes. Acordo com a mente pensando, cantando uma música, com a mente ativa. Isso estava me deixando desgastado, sem descansar. Preocupações normais. Nem lembro mais que o meu intestino existe. Avaliei novamente que o paciente estava melhorando, aumentei a dose, a potência do Lux Vomica para LM6, mas aconselhei o paciente a procurar um gastro. Eu queria ter certeza que essa melhora dele estava também visível, vamos falar assim, aos exames laboratoriais. Eu lembro que ele também relatou, eu não coloquei aqui, mas ele teve um evento ocular que ele chegou a procurar um oftalmo e o oftalmo desconfiou de uma esclerite. E a esclerite é um quadro razoavelmente grave. Como ele não deu muita importância para o quadro, e a esclerite também tem uma causa autoimune, assim como as doenças inflamatórias, eu aconselhei ele a procurar o gastro. Falei assim, não, procura um gastro, já faz tempo que você não vai, fazia 3 anos que ele não fazia nenhuma colonoscopia, então eu aconselhei ele a procurar o gastro. Próximo, então o paciente voltou agora esse mês, né, dia 3 de dezembro, falando, fui ao gastro, fiz uma colônia e veio normal o resultado. Ele disse que não tem mais nada, só uma cicatriz. Relatou que de 15 em 15 dias ainda tem umas crises, com raiva e tristeza, ficando 1 ou 2 dias mais tristes, mas estava menos insatisfeito com o mundo e com menos preocupação financeira. E me relatou que tinha começado a correr e que isso ajudava ele a aliviar o estresse. Ele falou que toda vez que ele percebia que estava um pouco mais estressado, ele saía para correr e percebia que correr estava ajudando ele a lidar melhor com o estresse. Mantive a medicação, né? Se vocês perceberem agora, nesse último ano, ele foi, vamos falar assim, mais cuidadoso, né, com ele, com acompanhamento. Foram 3 consultas esse ano, 5, 6, 8, 4 consultas esse ano, certo? Durante o ano. Ele teve a primeira vez em fevereiro e em dezembro, e ao longo nesse ano foram 4 consultas. O paciente ele já estava, né, se olhando de uma outra maneira. E o que eu tinha para transmitir era isso, tá? Para a gente. Tem algumas considerações a ser feitas ao longo da nossa apresentação. Tem um slide aqui, é verdade, que só para falar um pouco aqui da que é uma doença inflamatória intestinal, né, que é uma condição crônica que causa inflamação no sistema digestivo, podendo afetar partes específicas ou todo o trato gastrointestinal. As doenças inflamatórias intestinais são autoimunes e podem ser causadas por uma resposta exagerada do sistema imunológico ou por alterações na microbiota intestinal. Os 2 tipos mais comuns são a doença de Crohn e a colite ulcerativa. Eu vou passar a palavra para o Gilberto, se o Hamilton também quiser fazer algum comentário, e para a gente discutir o medicamento e, posteriormente, o caso clínico de uma maneira que ficar mais satisfatória. Quem quiser fazer algum tipo de pergunta, fique à vontade, tanto aqui pelo YouTube ou pelo YouTube, pelo Instagram. E é isso, Gilberto. Bem, eu acho que o Hamilton podia fazer algum comentário agora, se ele quiser, em relação ao quadro clínico, quiser dar algum esclarecimento aí sobre isso. O que você acha, Hamilton? Está desligado, Hamilton. Está sem volume. Boa noite a todos, eu não me apresentei. O quadro clínico é de uma doença de Crohn não muito grave, né? Mas com alterações. Aí você teria que ver, para fechar o diagnóstico de Crohn, o aspecto da colonoscopia e da biópsia. A biópsia das lesões do Crohn, ela é só patognomônica quando vem o granuloma de Crohn, mas isso não fecha. A diferença entre a retocolite e o Crohn é que o Crohn pode cometer todo o trato gastrointestinal, desde a boca, mas pega muito intestino delgado até o intestino grosso. E a retocolite é reto e colo. Ela pega só o reto, de baixo para cima, e o colo, e às vezes acomete o ilho terminal, mas um chamado fenômeno de washback. Isso é aquela secreção purulenta que está no seco, volta para o ilho e é um processo inflamatório, né? E o Crohn também, outro diferencial da retocolite, é bom fazer o diferencial, que ele tem áreas. A retocolite, o processo ele é contínuo, ele vai do reto e vai acompanhando. E o Crohn ele tem áreas boas e áreas sãs e áreas intercaladas com áreas doentes, né? E a retocolite geralmente é mais superficial.
o Crohn ele pode pegar todo o aparelho intestinal, então ele é uma doença que dá mais obstrução e mais fístulas do que a retocolite. O quadro dele é muito... Quando você tem esses sintomas que ele tem de diarreia, cólica, tudo, e os exames estão normais, os exames de imagem, né? O trânsito intestinal e a colonoscopia estão normais, a gente chama de síndrome do intestino irritável, tá? Para quem não sabe, o Hamilton é proctologista e já deve ter pegado algumas dezenas, centenas desses casos, né, Hamilton? Eu tinha no Hospital Heliópolis, em São Paulo, que é um grande hospital, o ambulatório de doença inflamatória, eu que tocava, porque os cirurgiões não gostavam de fazer isso, né? Eles gostavam só de operar, e eu que fazia o ambulatório, tá bom? E outra coisa que acontece é que, como elas são doenças que vêm em crise, tem períodos de intermitência, às vezes você acha que o paciente está bom e não está bom, ele está só numa intermitência. Então, é interessante avaliar o geral, também o mental, as outras coisas, para saber se realmente ele está em intermitência. Agora, é muito bom que, se ele falou que a colonoscopia está normal, só tem um lugarzinho de cicatriz, isso quer dizer que em algum momento ele não foi normal, né? Eu cheguei a conversar com ele essa semana, mas ele falou assim, Rogério, as minhas colonoscopias anteriores ficaram na casa da minha mãe, e eu vou até tentar achar, mas ele não conseguiu. E realmente tinha essa interrogação se era uma retocolite ou se era o Crohn, mas provavelmente eu não lembro ao exato quando ele começou a apresentar as crises. Mas enfim, né? Enfim, muito boa essa documentado. colocação sua, né? E para a gente entender e que, de uma certa maneira, o paciente hoje está curado, né? Está curado do quadro da doença inflamatória dele e com uma evolução satisfatória da parte, vamos falar assim, do ânimo, da vontade, da disposição, né? Do sentido da vida. As doenças oculares podem ser manifestações extra-intestinal da doença de Crohn, como pode ter de pele também, o pioderma gangrenoso, que chama, pode ter articular, né? Quer dizer, essa parte do olho também pode estar ligada à mesma patologia. Só isso que eu queria falar. Hamilton, a retocolite também é autoimune? Autoimune. O pessoal não sabe exatamente a causa, mas é mais autoimune mesmo. Tem várias teorias, né? Mas falavam de doença psicossomática antes, mas caiu um pouco isso, porque eles acham que talvez seja somático-psíquico, porque a pessoa fica doente, né? Mas a gente já viu que o psíquico fica primeiro psíquico, depois somático. Mas quem é contra o psicossomático, eu acho que é porque a pessoa está doente, por isso que ela está ruim. Se ela melhorar, melhora a mente, né? Mas é uma mentalidade de não querer aceitar o psicossomático. Eu acho que tem muita influência psicossomática e muitos fatores biopatográficos ligados às crises dessa doença. Ok, vamos então ver a matéria médica? Vamos. Então, lembrando aqui que no estudo da matéria médica, pelo método dialético, o antagonismo é o critério mais importante. Vocês viram que que eu acabei de falar agora mesmo sobre Staphylococcus aureus é um antagonismo artificial, né? Que pega uma parte de um sintoma ligado ao polo positivo, com uma parte do polo negativo, né? Que dá a supressão, a raiva suprimida. E sem o restante dos dados, não daria para ter uma hipótese de como é esse antagonismo. Tá? O outro é a gradação, são um ou mais efeitos que mostram a tendência de intensificação de uma determinada característica, e a analogia quando você tem o mesmo princípio se manifestando em mesma intensidade e até mesmo em instâncias diferentes, né? Que a analogia pode ser que o conteúdo de um sintoma orgânico é o mesmo do sintoma mental. Então, esses dados são mais valorizados porque eles mostram que existe uma relação de um efeito, né, ou de um sintoma, de uma característica com outra. Isso tende a montar um miolo, né? E o dicionário, que é essencial para a gente entender melhor o significado
daquelas alterações que aparecem na matéria médica. Então, vamos começar com alguns exemplos mostrando esses efeitos. Disposição delicada com consciência muito clara, em Inácia. Está sob controle sobre-humano, Láquesis. Disposição alegre, felicidade, ópium. Teoriza constantemente em cannabis índica, excessivamente compassivo, cáustico. Esses exemplos aqui é para mostrar que, às vezes, na matéria médica, nós temos um sintoma que eu chamo de síntese. Ele faz a síntese do tema daquela matéria médica. A partir dela, por exemplo, se vocês olharem o estudo que eu apresentei no livro Homeopatia e Saúde, do reducionismo sistêmico, de Inácia, vocês vão ver que a delicadeza é o começo, o meio e fim. Porque delicadeza tem alguns sinônimos, e esses sinônimos ajudam a entender praticamente toda a matéria médica. Delicadeza, sutileza, fixação e por aí afora. É mais ou menos 10 sinônimos de delicadeza que dão condição para se entender o medicamento. Encontrar esse, infelizmente, não são muitos os medicamentos, né, que têm um efeito patogenético síntese, que nos ajuda, mas tem mais. Você tem aqui só um pequeno exemplo, tem mais. Tá? É o que nós vamos fazer hoje com Nus Vômica. Tá? Então, deixa eu diminuir aqui para ver se melhora um pouco. Não aparece a última linha, tive esse problema agora mesmo e continua. Eu vou tentar aqui. Bom, a Bárbara vai tentar. Isso é configuração do slide. Hein? É configuração do slide. Pois é, mas você tem que ver para mim se você pegando esse documento. Nós vamos tentar melhorar isso aqui, mas o efeito patogenético está aí em cima, nessas 4 primeiras linhas. Consciência clara de sua existência, sentimento delicado, forte, apropriado do que é certo e errado. Esse efeito permite compreender praticamente todos os demais da matéria médica de Nus Vômica. Agora deixa eu comentar para vocês aqui. Tem 2 cores, tem 3, né? Consciência de sua existência e sentimento, que está em branco, são neutros, são coisas da natureza, que não tem nenhuma tendência. O que está em azul fala de uma tendência para o polo positivo, e o que está em verde para o polo negativo. E o amarelo? O amarelo é só para mudança de cor, aqui, porque a consciência é só para não ficar difícil para ler de uma mesma cor, não tem significado nenhum, não. Então, voltando aqui, nesse efeito patogenésico, a consciência clara. Então, não é mais apenas uma questão de consciência. Tem um adjetivo, tem uma mudança qualitativa nessa consciência. Ela é clara. Então, por isso que a virtude em si, ela é neutra. Quando eu falo, por exemplo, voltando aqui, que causticum, cadê? Não está aqui não está. Excessivamente compassivo. A palavra compassivo está sublinhada, porque compaixão é virtude. Excessivamente compassivo já mostra uma tendência a polo positivo, ou seja, a virtude que começa a se intensificar. E essa palavra aqui é muito interessante, porque você pega o compasso e você vai entender vários sintomas, vários efeitos da patogenesia de cáustico. No sentido que o compasso aumenta, polo positivo. Quando ele começa a ficar mais rarefeito e diminuir progressivamente até ficar praticamente nulo, você está lidando com o polo negativo. Então, voltando ainda um pouquinho mais, quando eu falo desse antagonismo aqui, do método dialético, eu estou falando que tudo que existe é, e tudo que existe não é. Porque se uma coisa existe, ela tem as suas características, ela pode hipertrofiar. E se ela existe, ela pode também enfraquecer, vai se empalidecendo
vai se apagando até que ela desaparece. Tudo que existe gera a sua própria ausência. Isso aí é antigo, esse conhecimento. Por isso que o I Ching e outras sabedorias do Oriente já lidam com isso há muito tempo. Tem aquele símbolo, agora me esqueci qual É o do Yin e do nome, Yang. Do Yin e do Yang. Yin Yang, que é exatamente isso. Dentro do Yin tem uma pontinha de Yang e vice-versa. E ele sempre fala que o extremo Yin leva ao Yang e o extremo Yang leva ao Yin. Sim. É a dinâmica. Tudo que existe. Pega qualquer coisa, inclusive as funções. Eu trabalho muito explicando a visão, né? Como é que a visão ela aumenta, por exemplo, a pessoa tem visão dupla, enxerga no escuro, e assim sucessivamente. A visão dele está reforçada, está intensificada, mas também ela vai diminuindo, vai ficando difícil, vai tendo miopia, vai tendo uma diminuição, às vezes só vê um campo, né? Metade do campo, né? E assim vai até que chega a cegueira. A dialética é o método que estuda isso. Eu peguei 3 princípios, né, da dialética e trouxe para cá, para estudar a matéria médica. Seguimos, então. Gilberto, analogia você usa também dicionário de símbolos? Olha, eu não uso, porque o uso do dicionário de símbolo, no meio homeopático, está associado com um engano, que eu vou descrever aqui hoje, por exemplo, no estudo de nosômica, que, por exemplo, eu me lembro que estava num congresso brasileiro de homeopatia, e aí uma pessoa que estuda muito, que era ligado a essa questão dos dicionários de símbolos, pegou o ganso, né, o efeito patogenésico de Iociamus, que ele está, ganso não, pavão, desculpe, que ele está espantando pavões, e pegou um dos significados que não se enquadra na dinâmica de Iociamus. O uso do dicionário, de uma forma geral, tem esse risco e que nós demoramos algum tempo até ajustar, que não é a matéria médica que vai se enquadrar nos efeitos, nos significados de uma matéria médica. É a matéria médica que vai dizer quais são os sentidos, quais são os significados da palavra que servem para ela, quais que se encaixam. Por exemplo, aqui, consciência clara de sua existência. A palavra clara aparece em muitas matérias médicas. Sentimento delicado. Eu acabei de falar que o delicado é fundamental e praticamente suficiente para entender Inácia. Ele aparece aqui na definição, né, no efeito patogenésico mais importante, na minha opinião, para se entender nosômica. E é da mesma família da Inácia, né? Da mesma família. Só que o delicado lá é uma virtude que vai se desdobrar no polo positivo e a sua ausência vai formar o polo negativo. Aqui em nosômica, o delicado é polo negativo apenas, porque no polo positivo, esse sentimento que está aqui é forte, apropriado do que é certo. Polo negativo, nós temos aqui o delicado e o errado. Conseguiu arrumar, né, Bárbara? Obrigado, viu? Consciência. Então, essa palavra aqui, consciência, é a faculdade, princípio ou propriedade acima da qualidade moral dos atos e motivos de uma pessoa, a qual funciona como juízo do certo associado ao bem e do errado associado ao mal. Então, é muito interessante que a palavra consciência fornece um significado, dentre vários, que está ligado a essa segunda parte do efeito, que é a capacidade de discernir o certo do errado. De certa forma, nós podemos dizer que esse consciência clara de sua existência é que a pessoa tem consciência de si mesma e consciência do que ela vê, do que ela examina. Ela tem a capacidade de distinguir o certo do errado. Então, podemos dizer que essa primeira parte aqui, consciência clara de sua existência, está se repetindo nessa segunda parte, agora com mais detalhes.
podemos ver isso melhor se a gente começar a examinar algumas palavras. O claro está aqui. Consciência clara é luminoso, límpido, nítido, evidente, perspicaz, certo, comprovado, convincente. Então, esse claro aqui está em sintonia com o certo. Eles se complementam. A existência no aristotelismo, e especialmente na escolástica, o ente individual e concreto. Isso que eu estava dizendo agora mesmo, que consciência da sua existência é que ele tem uma noção clara do que ele é, o ente individual e concreto. A sua objetividade está assegurada por essa virtude que ele tem, que é consciência clara de sua existência, não só a sua, a existência de qualquer coisa, ele tende a entender ali o que representa, qual o significado daquela coisa, daquele gesto, daquela atitude, como também isso tem a ver com a questão do bem e do mal, que é o certo e o errado. Seguimos, sentimento delicado, forte e apropriado do que é certo e errado. Então, nós passamos agora para a segunda parte daquele efeito que eu disse logo na abertura. Sentimento. Sentimento é aptidão para sentir, disposição para se comover, impressionar. Noção. Noção, senso, consciência e tendência moral de alguém. É um sentimento. Tudo isso está dentro da palavra sentimento e tem outros significados que eu não peguei porque não acho que tem relação com nosômica. O delicado é o fino, frágil, esmerado, vulnerável, cortês, sutil, suave. O esmerado aqui que está em azul, porque eu acho difícil uma coisa bem esmerada ser frágil, ser vulnerável, pode até ser, mas esse esmero tende a ser uma coisa que fortalece aquele objeto, aquele ser, aquele fenômeno. E, por fim, o forte. Forte é resoluto, convincente, acentuado, rude, consistente, poderoso. Eu sublinhei o resoluto porque eu acho, pelo estudo que eu fiz agora e pela matéria médica de uma forma mais ampla e pela clínica, que o resoluto é uma característica importante nesse quadro do medicamento. Vamos ver agora, por exemplo, o correto. Próprio, adequado, respeitável, exato, de verdade, decente, legítimo. Eu destaco o adequado. Tá? Então, voltemos aqui para ver o que ele fala. Sentimento delicado, forte, apropriado do certo e errado. Então, quando eu estou falando de apropriado, eu estou falando aqui do correto. Quer dizer, o primeiro significado é próprio, que é apropriado, é adequado, respeitável, né? E, por fim, o sentimento delicado, forte e apropriado do que é certo e errado. Nós vamos ver agora o certo e o errado. Certo, em que não há erro, exato, correto, verdadeiro, que não falha, infalível, seguro, previamente determinado, convencido, persuadido, certificado, ajustado, combinado. E, o último, não determinado, algum qualquer. A palavra certo tem todas essas aplicações aqui, inclusive essa, mas essa aqui destoa do resto, porque é qualquer. Eu vou a um certo lugar, eu vi um certo homem, pode ser qualquer um, pode ser algum, né? Eu vi, teve um certo acontecimento, ele não tem mais toda a certeza que a gente extrai, né, da palavra certo. A palavra errado é o ato ou efeito de errar. Juízo falso, desacerto, engano, incorreção, inexatidão, desvio do bom caminho, desregramento, falta, desvio de novo em relação à variedade ou padrão de uma língua, qualquer medida da flutuação ou incerteza associada a uma medição. Vejam que a palavra erro, ela é ampla, ela contempla coisas que em geral nos escapam, né? Desacerto, falta, desvio, e esse primor aqui, que é a incerteza, isso complementa bem, né? Podemos dizer assim, que isso aqui,
é um sentimento delicado, forte, apropriado, do que é certo e incerto, do que é certo e desviado. E uma coisa muito interessante que vai aparecer na matéria médica é do que é certo e errante, é aquilo que é. Bom, isso aqui, assimilado, tem que explicar as características principais do medicamento e do paciente nos vômica. E, enfim, podemos dizer que tem um sentimento que é noção, é consciência, né? Que envolve o lado de perceber a própria delicadeza e também do outro, e isso tende a ser de uma forma mais nítida dentro do conceito de certo e errado, que é esse efeito aqui que eu peguei, vem da matéria médica do Hahnemann, das patogenesias que o Hahnemann fez ou coordenou. Não sei se ele mesmo produziu esse efeito ou se ele pegou de alguém. Bom, a partir daqui, nós entramos, então, eu coloquei aqui polo positivo de alguns efeitos e polo negativo de outro. Não obrigatoriamente são antagônicos, mas dão uma ideia. Por exemplo, quietude e mergulhado em si mesmo, fluxo lento de ideias. Essa quietude aqui, que lembra essa fiságria, né? Mas é com outra conotação. Essa quietude de nos vamos, que é porque está certo, ele está ajustado. Quer ver? Vamos ver o negativo. Inquietude com pupilas muito dilatadas. O inquieto, uma das acepções, é aquele que não se satisfaz com o que possui ou que lhe é dado a conhecer. Então, ele está sem clara consciência. Ele não tem segurança na consciência que ele tem. Isso mostra que as pupilas estão dilatadas, querendo enxergar melhor. Então, aqui ele está ajustado consigo mesmo, está forte em si mesmo, com a sua consciência, com o que ele é, com o que ele sabe. Então, ele está até lento nas ideias, porque ele pode se dar a esse luxo, já que ele está quase que, digamos, completo. Ele está certo do que ele sabe, do que ele pensa. Tem confiança no que ele vê, no que ele entende. Podemos seguir? Polo positivo. Ela não consegue suportar a mínima contradição, nem sofrer as exposições mais razoáveis para induzi-la a mudar sua conduta. Elas a deixam fora de si, porque ela está certa ou por ter consciência clara da sua própria existência. É muito interessante que ela tenha essa sensação. Mas vamos ver o próximo. Posso comentar depois. Polo negativo. No anoitecer, quando caminha, angústia, opressão e como se ele estivesse embriagado. Embriagado tem a ver com paixão. Ele está ébrio, né? Ébrio, é uma paixão. E caminha, o embriagado caminha em zigue-zague. Vai para cá, vai para lá, vai para cá. É um caminho sinuoso, ele faz um trajeto sinuoso. Sinuoso significa que é um caráter pouco claro. E geralmente fala assim, por que você não fala logo? Você está rodeando o assunto por quê? Fala de uma vez, vai, seja claro. O embriagado é assim, ele vai para lá, vai para cá. Né? Então, voltando aqui ao polo positivo, ela não aceita a mínima contradição para induzi-la a mudar sua conduta. É mais ou menos assim, nós vamos fazer assim, você quer saber mais do que eu? O que eu devo fazer? É a consciência clara que ela tem dela mesma. E alguém fazer isso com ela deixa ela fora de si, porque isso é tão ruim, é tão inadmissível que alguém queira induzi-la a fazer as coisas de um jeito diferente, porque ela sabe, ela está certa a respeito do que ela pensa. Quando fala isso, quer dizer, não quer dizer que ela está certa do ponto de vista moral, do conhecimento, e que ela é que está certa. Não, ela está segura de que ela está certa. É diferente. Ela tem certeza do que ela sabe, do que ela pensa, do jeito que ela quer fazer. Então não venha dar palpite na vida de nosômica, não. Como é que ele vai fazer uma coisa, como é que ele vai se comportar, como é que ele vai agir. Ele não aceita, não. Entenderam a diferença? Não é que ela está certa. Ela tem
a opinião geral está com ela, está a favor dela. Não, ela não precisa disso. Pode até ter, mas o que ela tem é a certeza em si, certeza do que ela pensa, de como ela deve fazer as coisas. Ela tem certeza disso, ok? Polo positivo, ele está solícito de maneira mal-humorada, leva a mal todas as coisas e irrompe de imediato em repreensões e insultos. O outro está errado. Polo negativo, ansiedade e angústia, como se ele tivesse cometido um crime. Ansiedade significa expectativa de algum perigo que se revela indeterminado. É incerteza. Então, aqui ele briga, ele ralha. É interessante isso, essa palavra se repete na matéria médica. Ele ralha, ele repreende, porque o outro está errado, completamente errado. Não dá para ter bom humor com o erro alheio, não, leva a mal. Tá? E o crime que ele cometeu, é possível que seja o crime da ansiedade, da angústia, que às vezes são sinônimos, né, um do outro. A ansiedade de esperar alguma coisa do futuro que ele não tem certeza. Uma coisa que talvez aconteça, talvez não aconteça, talvez venha, talvez não venha. Esse estado de incerteza nos vômica, que caminha para o equilíbrio, para o polo positivo, para ter mais consciência de si e das coisas, é inaceitável. É um crime, porque ele tem uma virtude em si que assegura uma distinção clara do mal e do bem, do certo e do errado. Polo positivo. Ele se opõe obstinadamente àquilo que os outros desejam. O desejo é a aspiração de que algo corresponda àquilo que se espera. E ele se opõe porque deve-se querer o certo, o conveniente, e não aquilo que se deseja. Polo negativo, palpitação muito violenta do coração, com extrema ansiedade, o que o impulsiona a cometer suicídio. Palpitação é um movimento apaixonado. Suicídio, a desgraça ou ruína por falta de discernimento. E o discernimento é a capacidade de separar o certo do errado. Então vamos lá. Ele se opõe obstinadamente àquilo que os outros desejam. Para entender, dentro dessa dinâmica, que as pessoas desejam porque é a vontade que vem aqui, que parte do coração. É vontade. E nos vômica, entende que você deve querer o que convém, o que é certo. Então ele se opõe. A pessoa tem um desejo, mas ela não tem alguma razão para mostrar que aquilo é correto, que aquilo é adequado, que aquilo é apropriado, então ela se opõe. Você quer porque quer? Não. Você tem que querer de acordo com o certo, com o conveniente. E aqui no negativo, palpitação muito violenta, né, com extremo do coração, com extrema ansiedade, o que o impulsiona a cometer suicídio. Né. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque algumas coisas, por exemplo, a palavra suicídio, tem também alguns significados, mas é classicamente uma atitude impensada, né, uma atitude que não tem, muitas vezes, razão, não é certa, não é adequada, não é conveniente, não é apropriada e tem a ver com a falta de discernimento. E a pessoa sabe discernir e sabe aprofundar, tanto que eu não olhei no repertório, mas eu me lembro que nos vômica é um dos poucos medicamentos que desiste do suicídio assim nos últimos passos, né? Na última etapa ele desiste. Dá uma onda de discernimento do certo e do errado. Então, eu acho que deve ter até mais coisa aqui, mas eu penso que chegamos a um ponto de parar e dizer assim, olha, isso tudo nos ômica tem a ver com o que mais? Vem os efeitos do polo misto, também são alguns que eu selecionei, né? Pronto, mas acabou aqui. Eu acho que o que importa é que todos eles você entende, porque é a consciência clara de sua existência, sentimento delicado, forte, apropriado do que é certo e errado. Eu não sabia, eu me lembro desses
sintoma do certo e errado, que há muito tempo, olha, tem muitos anos nós estudamos esse medicamento lá em Brasília, e eu me lembro que chegamos a valorizar esse efeito do certo e errado, mas eu não tinha ainda a capacidade para investigar todos os outros efeitos e falar, olha, no fundo, o que leva essa pessoa a agir dessa forma é a consciência que ela tem clara das coisas, né, de si mesmo, das suas próprias escolhas e atitudes, como dos fenômenos e do restante. E essa consciência permite que ela tenha um crivo muito nítido do que é certo, né, do bem e do errado, que é o mal, como está aqui embaixo, né? Desculpa aí a dose alopática de informação, mas eu acho que dá para a gente guardar isso e continuar. Eu me lembrei do princípio da incerteza da física, mas eu não tive tempo de olhar. Acho que tem possibilidade de se complementar aí esse nosso estudo. Não deu tempo de ver. Com a palavra. Gilberto, eu acho que justiça, né, é a palavra que ajuda a definir bem nux vomica dentro do que é certo e errado, né? Então, dificilmente a gente vê um paciente nux vomica que de alguma maneira ele não está cerceado aí pela justiça. Hamilton. Eu estava vendo o quadro clínico, ele é controlador, que é as coisas do seu jeito, né? Isso que isso é bem característico do Nusômica, principalmente em nível de trabalho. O trabalho do Nusômica, ele é fastidioso nessa característica. O arsênico é fastidioso no sentido da ordem, as coisas certinhas. Ele é do jeito que tem que ser feito. A parte financeira, porque o Nusômica é um remédio muito ambicioso e a parte financeira é muito intensa nos problemas do Nusômica. Então, transtornos por problemas de negócio, preocupações com o negócio, a parte de dinheiro, medo da pobreza, né? São sintomas mais periféricos, mas que aparecem no teu paciente. A ansiedade pela saúde também, o ser rude, ofende facilmente, a parte da injustiça, né? A questão das contrações irregulares que acontecem no Nusômica, o reto corresponde a sair com retitude, com certeza. E ele faz exatamente o contrário, ele tem desejos ineficazes de evacuar, né? Porque precisa haver uma perfeita coordenação nesse movimento peristáltico. Um aperta, o outro abre, um aperta, o abre. É uma coordenação e tem que ser feita de forma muito correta, na ordem correta, que é exatamente como o Nusômica gosta de trabalhar. Faz as coisas corretamente, na sua ordem, do jeito que ele sabe. E ele sofre exatamente do oposto, né? Pessoa muito correta e como tem uma consciência muito intensa, ele precisa de algum estimulante, alguma coisa para diminuir um pouco disso. Que é uma pessoa hipersensível de todos os sentidos, estão exaltados, dos homens, todos os sentidos estão exaltados, né? Delicado, né? E essa ligação justamente faz com que ele seja mais consciente, né? Ele percebe tudo que está acontecendo no seu meio, né? Então, esse excesso de consciência faz com que ele sofra, por isso tem que usar droga, qualquer coisa para dar uma diminuída, acaba perdendo essa grande característica dele, né? Quer dizer, vai para o polo negativo, né? Acho que a gente aprendeu bastante de Nusômica aí, foi muito bom, viu, Gilberto? O caso também acho que foi legal, esse caso aí vai bem, à medida que você for trabalhando com as dinamizações, acho que você já acertou o caminho dele. Tem mais alguma coisa a falar, Rogério, sobre o caso clínico? Não, o que eu queria falar era isso, né? Que nitidamente é um paciente ligado às questões de justiça, de inconformidade com a sociedade, né? Um paciente, igual o Hamilton disse, consciencioso, né? Fastidioso, e que tem uma satisfação muito grande em ver coisas erradas acontecendo, né? Tanto na sociedade quanto na vida pessoal dele. Então, em termos de evolução, aquela erupção na nádega foi boa. Quando saía sangue, é uma eliminação sifilítica e depois psórica, mas ela melhorou primeiro o sangramento, depois melhorou a coceira, foi na ordem correta, melhorou o intestino antes, ele está evoluindo para a lei de cura mesmo. Está dentro das leis de cura, está indo bem. Sim. Melhorou o mental, melhorou o entendimento do mundo, está mais adaptado, vai ficar legal. Muito bom, gente. Então já está chegando a hora, né? Já são aí 1h10 de live. Semana que vem teremos a última live do ano, né, Gilberto? Se eu não uso ele, desejo um Feliz Natal para todos.
Provavelmente o Hamilton vai poder presente, né, Hamilton? Dá o meu 3 e dá o meu muitos de quem está assistindo aí, que a gente possa estar junto aí outras vezes, tá bom? Estaremos juntos Certamente. no começo de fevereiro novamente, né? Então tá Mas bom. semana que juntos com o Hamilton, mas semana que vem a gente tem a nossa última Sim. apresentação aqui. Aham, Por isso que eu já tô, se eu conseguir, eu apareço. Certamente. Até Um mais. abraço, gente. Um abraço, Muito então. Boa obrigado. Prazer noite. estar com vocês. Até Tchau. mais. Tchau. Igualmente. Tchau.